amigos se ajudar e ficar agarrando ali até chegar lá em cima e tentar com a ajuda dos amigos que vão se escorando um no outro, vai se prendendo, aí o outro vai também, aí se prende. E às vezes você estava para pegar, e quando você ia pegar, escorregava todo mundo cheio de sebo. Isso é encebar, ficar encebando. A maioria das pessoas encebam, sabe? Eu acho que esse é um exemplo, acho que muito bom no português para usar para isso. Porque elas vão para a Índia, não passam por um processo espiritual, mas tiram um selfie de um guru e dizem que tem guru. Outras nem vão à Índia, ou vão e pegam um guru que já morreu e bota a foto dele na sala. Tem gente que o guru já saiu do corpo, mas ela seguiu ele, ou seguiu um sucessor discipular desse guru. E recebeu iniciação de fato. A maioria não recebe nada. A maioria não aprende nada, a maioria não ouve uma verdade e começam a, como diz o Stotra, o desfrute. Querer falar de Deus sem conhecer as suas qualidades, as suas emanações, as suas devidas manifestações, as suas devidas revelações das Escrituras, e nunca experimentou um processo espiritual. Um processo espiritual, o primeiro deles, eu vou falar qual que é: não mentir. Tá? Satyam Satyam Paramodharmaha. Satyam Paramodharmaha quer dizer que a verdade é um dever supremo. A verdade é um dever supremo. Ahimsa Paramodharmaha. A não violência é um dever supremo. E quando uma pessoa fala uma coisa que nunca aprendeu, vira o desfrute. O desfrute de algo que ela não conhece. Falando de um Deus supremo que ela não conhece. Falando das qualidades que ela não conhece. Ela está copiando da internet, hoje todo mundo copia, né? E você vê pelo comportamento dela, pela postura dela, pela falta de propriedade dela. Não é muito difícil de entender isso. Isso não precisa saber de Shastra, não precisa saber nada. Nem precisa saber o que ela está falando da Índia. Basta saber o que ela está querendo dizer. Você já vai entender que não tem fundo, não tem pé nem cabeça. A pessoa está encebando. Tá? A maioria das pessoas estão encebando. Acho que esse é o termo perfeito para tirar uma conclusão aqui de Pushpadanta Acharya. Né? Está encebando, porque aqui está falando das grandes qualidades do Senhor Shiva. Como ele é, como ele se manifesta. Quem ele é como soberano, como supremo. Ele já é incompreensível, mas no ponto que se dá para compreender, que se dá para perceber e receber de Deus, essa própria língua que eu mostrei para vocês, é dele. Você só compreende se adorar ele. Shiva é dito assim no Shaivismo. Shivena Shiva Sadhanahar. Shiva só se conhece por Shiva mesmo. Olha, isso é importantíssimo. Então imagine no Brasil, cheio de gente falando de Shiva, de Tantra. Tantra virou uma moda baixa, rala e obscura. Porque ninguém sabe o que está falando. Todo mundo inventa o que está falando. Eu estou explicando isso aqui na visão dos Tantras. Por isso que eu estou dizendo que Shiva é soberano. Porque na visão dos Tantras e dos Vedas, na visão mais erudita e iniciática, Shiva é o soberano. Nas duas tradições. Na Shaiva Sampradaya e na Veda Sampradaya também. Tá? Ou Vedanta Sampradaya. Desde que alguém examine bem. Se alguém examinar bem. Isso não quer dizer que não se adore outros deuses. Claro que se adora. Tem devoção ao seu Vishnu, tem devoção ao seu Rama, tem devoção ao seu Krishna, tem devoção ao seu Hanuman, tem devoção a Durga, que também é suprema, tem devoção a Kali, que também é suprema, tem devoção até a Indra, tem devoção a Brahma, tem devoção aos nakshatras, que fazem parte do corpo celestial que influencia esse mundo, que são 30 regentes. Olha, imagina, só regentes estão 32 para ser mais exato. Né? Então, isso tem um complexo fascinante e exuberante cósmico. E a pessoa fala de coisas fora de tudo isso. Ela simplesmente explica algo que agrada o outro. Ela seduz o outro sendo agradável. Tá? Ela não tem o mesmo tom de voz que eu. Né? Eu sou mais natural. Eu gosto de ser natural, ser eu mesmo. Então, elas seduzem. E tem até os famosos gurus brasileiros que saíram aí. E todo mundo saiu seguindo. Tinha muita gente seguindo. Uma pessoa que nunca aprendeu nada. Gente, isso me assusta, isso me chama tanta atenção. Porque nesses versos assim, está falando de como as pessoas usam o desfrute de se vestir como uma pessoa da Índia, até deixar o cabelo crescer, a barba, se portam sérios, né? Não falam nada. E, na verdade, para mim, eles não falam nada porque não sabem.
Então eles põem todo mundo para fechar os olhos, sempre está meditando, não se sabe em quê, não se é passado nada com propriedade, tanto é que essas vias acabam, elas têm um ciclo de vida. E é antes da pessoa morrer, não precisa ele morrer não, é antes. Né? Isso tem sempre ciclos. No Brasil está cheio, no Brasil, no mundo, né? Na América, aqui na América do Sul, nos locais onde as pessoas trazem o modismo, né? Elas trazem e acham bonito falar mentira. O bom disso, eu vou explicar aqui também, é que dentro do conhecimento espiritual tem uma coisa muito interessante, reconhecimento. Você não é respeitado, você não é reconhecido. Se vai na Índia, ninguém nem sabe quem você é quando você fala essas besteiras, essas mentiras, né? Esse bando de coisas sem propriedade. Então, na Índia, os adeptos são catalogados. As pessoas respeitadas, elas trabalham com a mesma compatibilidade, não importa onde elas nasçam. Shiva faz elas ascender, nascer e saber o mesmo conhecimento que revelou lá em Bharatavarsha. Bharatavarsha, para quem não sabe, é o continente indiano, em sânscrito, o subcontinente indiano, tá bom? Deus faz fazer a mesma coisa. Por quê? Por causa da Kripa, da sua soberania, da sua onisciência. É assim que ele faz. Tá bom? Então aqui me deu essa lembrança. Eu preciso passar isso, porque afinal não é uma falácia que a gente fala da gente como se estivesse contra tudo. É uma coisa que é do Shastra já pautado. Se eu abrir os Puranas uma hora para vocês, eu vou ter partes que eu vou ler sobre o Shiva Purana ou Linga Purana, tá? Sem sair do Shiva Purana, porque são 67 Puranas, né? Grandes Puranas. Os principais, depois tem os secundários, são mais outra coleção de livros, né? Fora a explanação, que é a explanação dos Vedas. Ele vai falar do perfil de pessoas que nunca vão se elevar, das pessoas que estão no caminho para se elevar e daquelas que estão transcendidas e que já se elevaram. Né? Isso os Shastras pautam muito bem. Alguns atos, mediante o que está aqui, as pessoas não vão se liberar. Não vão liberar ninguém, só vão causar confusão, obscurecimento no mundo e aumentar o sofrimento. Isso já está acontecendo. Muita gente sofre hoje. Não precisa ser gênio, não precisa seguir via espiritual para descobrir alguém sofrendo. Tá? Porque as pessoas não oram. Se oram, é vazio. Porque elas não querem seguir praxe, elas não querem seguir prescrição, elas não entendem, devido ao estado obscuro, limitado, a força que tem a devoção e a força que tem a passagem do conhecimento. Elas nem imaginam, porque isso é uma experiência, isso não é teórico. É uma experiência. Isso é uma realidade vivenciada. E só sabe isso quem vivencia. Quem não vivencia, uma teoria não consegue explicar, não consegue passar para ela, dar uma realidade para ela. Né? A mesma realidade que um devoto vive sempre. E o mais legal, nenhuma delas vão chegar no conhecimento. Isso está acontecendo no Brasil há muitos anos já, de ter movimentos da Índia, ninguém vai para a Índia, leva grupos para a Índia, volta, mas não dá o conhecimento porque ele não tem. Não dá tempo porque ninguém se dedica, ninguém escuta e ninguém segue nada. E se seguir só a distância também, não vai aprender muito. Tem que ter o tato, a coisa presencial. É para isso que tem a manifestação. Lembra que eu falei já nos primeiros stotras? A manifestação que Deus tem na Terra, através dos preceptores, dos devidos gurus ou preceptores que ensinam a verdade, ou dos adeptos avançados que ensinam, foi Deus que manifestou isso para ser mais acessível, palpável, tátil. Certo? Tem pessoas que não gostam dessa acessibilidade. Então elas ficam, como diz o Stotra, com tanta soberania, com tanta supremacia do seu Shiva. Elas vão usar do desfrute para falar de algo que elas não sabem, que elas não vão saber descrever, elas não vão saber do que estão falando. Elas vão só copiar de outro ocidental que também não aprendeu. A maioria, outro dia um rapaz me trouxe uma questão de que uma pessoa ia dar um curso sobre Tantra, baseado num livro de outro ocidental que também não escreve sobre Tantra. Ou seja, se chega nisso, se alguém pagou para... Eu até brinquei, eu falei, nossa, mas é mais fácil comprar o livro do outro rapaz e ler, do que fazer esse curso secundário de uma informação que já é ruim, já é tacanha, baseado nas escrituras. Ok? Então, pessoal, eu acho que essa é uma dedução que eu estou tirando desse stotra que está aqui. O Shastra, tudo que acontece hoje, tanto de certo, de correto, como de inadequado, vamos chamar assim, é porque alguém segue e chega no conhecimento, e alguém não segue e não chega. Muito simples. Né? É como você pegar uma rota e você não entender de bússola, não entender de leitura, de direção. Você não vai chegar num objetivo, num lugar sem aviso.
Os Shastras, o caminho espiritual não tem avisos. Ele tem uma pessoa que te dirige, que te guia. Tá certo? E tem a benevolência que pode te ajudar a você avançar no caminho espiritual. Certo? Se uma pessoa pega esse guia, não sabe ler nada e segue um rumo, ela se perde. Ela vai se perder, porque ela não tem o que ajude ela a chegar no objetivo dentro de uma rota não sinalizada. A via espiritual não é sinalizada. Ela só é sinalizada se tiver um guia, um preceptor, alguém que te faça isso. Na Índia, isso é tão importante que falam que até para fazer um pão você precisa de um guru. Alguém tem que te ensinar. Falam que quando você começou a andar, se alimentar, você teve um guru, que foi seu pai. Sua mãe te deu leite, te ensinou a andar, te ensinou a caminhar, te ensinou a falar. Todo mundo teve processos. Você não aprendeu sozinho, jogado no mundo, como um bichinho. Né? Você aprendeu. Então, lá tem muito essa importância. E essa importância gerou efeito durante milênios. Eu recebi conhecimento da minha guru recebeu conhecimento do guru dela, o guru dela recebeu do guru dela, e o guru dela recebeu do guru e do guru dela. Isso vem desde tempos imemoriais. Nos tempos modernos, como as pessoas ficam lendo internet e assuntos de livros, mesmo que leia de um mestre, mesmo que leia de alguém que fale a verdade, ela vai pautar só o assunto do livro. Ela não vai pautar a experiência de vivenciar a devoção e de receber da boca de outra pessoa. Eu até quando tive aferição com minha guru e passei os 10 anos com ela, eu tive uma coisa interessante, que sempre que ela me perguntava se eu sabia, né, eu às vezes falava que sabia, e às vezes um assunto do Mahabharata, um assunto intrincado das escrituras, como esse que a gente está comentando, e ela falava, então fala para mim da sua boca, eu quero ouvir da sua boca para eu entender que você sabe de fato. Que eu só falava assim que sabia, e para ela isso não é uma certeza. Aí eu explicava para ela o que eu tinha aprendido com ela, aí ela ficava contente, eu prestava reverência, porque por isso que eu lembro dela. Eu não tenho como falar disso aqui sem lembrar da memória de mamá. Para mim ela está aqui. Ela está aqui comigo. Eu não consigo falar disso sem a memória dela, esquecendo e anulando ela. Outra coisa que acontece no Brasil, tem gente que ensina para o outro, e o outro se esquece da memória de quem ensinou. Tá? E quando esquece, o conhecimento também não se achega. Sabe por quê? Porque é cósmico. A influência de passagem de um para o outro é cósmica. Não, sua inteligência não leva nada. O seu intelecto não leva nada. Ele é só um veículo para receber, se tiver a devida kripa, as devidas qualidades espirituais. Se você anula alguns princípios espirituais, você não consegue receber, porque não dá para burlar o senso cósmico. Só se você burlar Shiva, burlar as divinas manifestações. Vai ser impossível. Todos que chegaram à via espiritual quiseram conhecer a soberania do Deus Supremo, suas qualidades divinas, seus atributos divinos e a forma de adquirir esses atributos, passo a passo, pouco a pouco, tendo atenção com a verdade, prestando atenção com os hábitos, prestando atenção com o comportamento, prestando atenção com o dia a dia, que o dia a dia é o que gera o karma. Se esse karma vai te beneficiar ou te prejudicar as suas ações. Por isso que a atenção com o conhecimento é muito importante. Tá? Ela não é importante porque vai te doutrinar ou te limitar, é o contrário, ela vai te expandir, vai te fazer enxergar muito mais do que você pensa que enxerga. Tá? E a existência, quando a gente está em xeque nela, exposto a ela, a gente está em xeque. A gente pode errar a qualquer momento. Mas você pode diminuir os erros. Pode amenizar uma quantidade enorme de erros. Não se evita erros na existência porque nós estamos num plano de ação e reação. O plano da adversidade. Né? Esse plano é feito de adversidades. Mas também o plano da transcendência. Não é um patala, é um inferno. Aqui é um louca. É um plano já onde deuses vieram aqui. Os devas oniscientes moraram aqui. Iniciaram muita gente. E muita gente se tornou onisciente no decorrer dos milênios. Muita gente chegou à consciência de um Deus. Já se chegou. Porque Deus veio e deixou isso pessoalmente. Então é um plano de muitos privilégios também. Não é só de destruição, de desgraça. E é infeliz para quem se identifica com a infelicidade. É muito feliz para quem se identifica com as qualidades do divino. E para quem realmente está seguindo formas de se achegar ao divino. Tá certo? Cada estotra tem uma forma especial, né, de expressão. Eu espero muito ter me feito compreender
para todos. Eu estou usando uma linguagem bem simples, o mais simples possível, para tentar transliterar de uma forma compreensiva cada stotra, né, que eu estou expressando para vocês. Como eu disse no começo da frase, né, Aham Prityato Darshayami. Eu vou explicar a visão das escrituras. Né? Darsha quer dizer uma visão divina, a visão das escrituras. Tá certo? Eu estou sempre orando que Deus me dê uma forma melhor possível, né, de eu fazer isso. E sempre reverenciando minha Guruji para que ela me dê essa memória, para que ela me conceda essas bênçãos sempre. E eu consiga sempre expressar para vocês. Mantramulam Guru Murti, Mantramulam Guru Padam, Mantramulam Guru Vacham, Mokshamulam Guru Kripa. Om Namah Shivaya.